Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os nomes de Deus. E à medida que nós vamos conhecendo mais o Senhor, Ele torna-se mais confiável às nossas almas. Contrariamente a algumas pessoas, quanto mais nós nos aproximamos e convivemos, concomitantemente com o crescimento que nós temos do conhecimento dessa pessoa, também vai crescendo o nosso desapontamento e a nossa desilusão em relação a ela. Em relação ao Senhor, não. À medida que nós conhecemos mais, nós verificamos, na prática, por experiência própria, que Ele tem tudo aquilo que nos diz respeito à vida e à piedade. Nós hoje vamos estudar outro nome de Deus, Jeová Rui. O Senhor é o meu pastor. E isto vamos lembrar logo o Salmo 23, em que David começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ali, Adonai Rui. O Senhor, como disse, é o meu pastor. Bem, vamos pensar no apóstolo Pedro. Depois de ele ter negado o Senhor 3 vezes, os dias passavam lentamente. A sua alma estava amargurada e triste, apesar de ele se ter arrependido. E chorado amargamente o facto de ter negado, praguejando, blasfemando, quando disse que não conhecia Jesus, a quando da sua prisão. Eu consigo imaginar Pedro um homem triste naquele tempo. Havia um encontro que ele ansiava e ao mesmo tempo ele receava. Quando lhe disseram que Jesus tinha ressuscitado, ele sabia que isso tinha acontecido. Jesus tinha prometido, e apesar de algumas dúvidas iniciais, não somente da parte dele, mas também da parte de tantos discípulos, após as primeiras informações e a visita ao sepulcro vazio, Pedro sabia que ele tinha ressuscitado. E que esse encontro seria inevitável. Como é que ele iria decorrer? Ele tinha algum receio em relação a isso. Mas finalmente o dia chegou. O Jesus ressuscitado aparece aos discípulos e tem uma conversa com Pedro. Essa conversa resume-se a 3 coisas. 3 perguntas e 3 pedidos. As perguntas que Jesus fez, foi ele que fez as 3 perguntas, foram repetitivas. No fundo, o Senhor queria saber se Pedro o amava. Então, cada uma das perguntas consta nisto. Pedro, amas-me? E Pedro respondeu a essas 3 perguntas, dizendo que sim, que amava o Senhor. Não vamos entrar em pormenores teológicos em relação a isso. Mas Pedro disse que sim, que amava. E às 3 perguntas, as 3 respostas de Pedro a dizer que sim, o Senhor faz 3 pedidos. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Por esta ordem. Se alguém deseja o episcopado, diz Paulo escrevendo a Tito, a excelente obra deseja. Se alguém deseja tornar-se pastor no rebanho de Deus, nós podemos dizer que não há missão, não há desejo mais nobre do que este. E o Senhor, ao longo dos séculos, Ele teve sempre este objetivo de ter pastores que apacentem o seu rebanho. Ele não poderia fazer pessoalmente, diretamente, melhor dizer, sim. E há situações em que os pastores falharam, os pastores homens falharam, e o Senhor disse, eu é que vou apacentar as minhas ovelhas. Mas o Senhor dá-nos este privilégio de escolher alguns, chamar alguns para o episcopado, para esta obra nobre de ser pastor do rebanho de Deus. Porquê? Porque o Senhor sabe que o seu rebanho tem necessidade de proximidade física. E homens que sejam pastores segundo o seu coração e que apacentem o seu rebanho, movidos pelo amor. E a cada um dos pastores hoje que me está a ouvir, o Senhor pergunta, e repete a pergunta 3 vezes, se nós o amamos. Porque é condição sine qua non, é uma condição imprescindível, necessária para nós sermos pastores segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar é amarmos o povo de Deus. O povo de Deus, o rebanho de Deus, que precisa de alguém que possa tocar, com quem possa conversar, reunir-se no mesmo lugar, sentar-se à mesma mesa, estar presente nos momentos bons, celebrando,
e particularmente nos momentos difíceis. Alguém que possa confiar. Alguém que, quando tudo está a desmoronar, lhe possa dar esperança. Pode-se dar esperança. O pastor que apacenta o rebanho de Deus tem recursos infindáveis em Deus. Ao conhecer a palavra, pode consolar, muitas vezes com a consolação que ele também já recebeu de Deus, aqueles que estão desapontados, amargurados. Ele pode dar direção aos que estão desorientados na vida. A orientação dada na palavra de Deus que o pastor deve conhecer. Então nós em Efésios lemos que o Senhor Jesus, depois de ter subido, Ele mesmo, depois de Ele ter subido, pode ser uma referência à sua ressurreição, pode ser uma referência também a Ele ter subido ao céu. O que é importante aqui é que, depois de Ele ter subido, Ele mesmo, repare, Ele não delega, Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com que finalidade? Para apacentarem o rebanho de Deus. Para o aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do seu serviço. Pastores que levem o rebanho de Deus para pastos verdejantes. Pastos que eles preparam previamente. Que eles cuidam. Eles cuidam de si próprios, apacentam-se a si próprios naquele sentido de que eles próprios se alimentam da palavra para depois terem palavra para alimentar o rebanho de Deus. Eles foram sempre necessários e são necessários na obra de Deus. E homens que tenham uma prioridade. Podem fazer outras coisas, mas a prioridade mantém-se. A prioridade maior é cuidar do rebanho, tratar das feridas. Estar presente, como disse, nos tempos difíceis, sempre com um alimento renovado. Há muitas referências na palavra de Deus, o Senhor fala diretamente aos pastores do seu povo. Já em Ezequiel nós lemos que, por exemplo, em relação aos pastores de Israel, houve verdadeiros pastores, homens de Deus. Homens que se levantaram e que fizeram sua esta prioridade, a prioridade de cuidar do povo de Deus. Os profetas levantaram-se naquele tempo. Outros, com certeza, que não há referências ao nome deles na Bíblia, nem ao seu serviço, nem ao seu trabalho, mas que receberam a aprovação de Deus. Mas houve períodos negros na história de Israel. E esses períodos negros, tantas e tantas vezes coincidiram com a falta de zelo, de empenho, de correção. No fundo, os pastores falharam. E isso trouxe consequências trágicas para o povo, inclusivamente para a própria nação. Em Ezequiel, capítulo 34, por exemplo, há uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. Assim diz o Senhor, escreveu Ezequiel no capítulo 34. Ai dos pastores de Israel, que apacentam-se a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas. E eles usavam este ministério para fins pessoais, para terem vantagens. E então, o Senhor queixa-se por meio deste profeta, dizendo: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer e a perdida tu não buscaste, mas dominaste sobre elas com rigor e dureza. Nós temos um quadro disso mais clarificado naquilo que os fariseus do tempo do Senhor Jesus, como é que eles viviam este ministério. No fundo, eles eram pastores, ou deveriam se portar como tal, mas eles colocavam pesados fardos sobre o povo. Eles nem com um dedo tocavam e muito menos levantavam esses fardos. Como disse, é o privilégio maior. O privilégio maior. A palavra de Deus diz que é um privilégio enorme sermos embaixadores da parte de Cristo, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. Sermos soldados nesta guerra. Lutarmos as lutas do Senhor, usando a palavra como arma, não uma luta contra a carne e o sangue, mas sim uma luta da verdade contra o erro, a verdade contra a mentira.
a verdade de Deus. Que privilégio. Mas entre estes privilegiados sobressaem também, num patamar diferente, mas de uma forma que pode ser muito impactante, e o Senhor quer que seja os pastores segundo Deus. E então nós temos ensino muito pormenorizado da parte de Deus acerca disso. E, por exemplo, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, o Senhor diz aos pastores: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não fazermos a obra de Deus à nossa própria maneira, é como Deus quer. Nós vemos aqui que o rebanho é de Deus, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Tantas e tantas vezes os pastores vivem preocupados com o rebanho dos outros e até alimentando o rebanho dos outros e descuidando do seu próprio rebanho. A ordem primeira é esta: apacentai o rebanho de Deus que está aí entre vós. A Sunamita, no livro de Cantares de Salomão, a certa altura ela diz: da minha vinha eu não cuidei. Oh, que nenhum dos pastores chamados por Deus um dia possam se lamentar também nestes termos: ai, do meu rebanho eu não cuidei. Até preocupado com os outros rebanhos, apacentar os outros rebanhos. E aqui onde o Senhor me colocou, a igreja onde o Senhor me colocou, eu não assumi verdadeiramente, de veras, essa responsabilidade. Então a ordem é: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Não por constrangimento, não como sendo um fardo pesado, algo que custa levar. Você chamou-me e eu agora não tenho outra maneira, nem que me queira libertar, eu estou preso a este ministério. Não, é um privilégio. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não usar este lugar, não usar este ministério, sobrecarregando o povo de Deus, exigindo, tentando, até infelizmente alguns vivendo de uma forma faustosa, à custa do rebanho de Deus. Exigindo quando não podem dar. Quando eles já deram as suas 2 pequenas moedas e já não têm mais nada. Não é assim. É de ânimo leve. É não colocar esses fardos pesados, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo ou exemplo para o rebanho. O pastor segundo Deus tem transparência na sua vida. E não somente isso. No seu dia-a-dia, ele pode e deve ter a autoridade para dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Precisamos de pastores assim. O rebanho de Deus precisa de pastores assim. Pastor segundo o coração de Deus. O rebanho é de Deus e ele está entre vós. E, numa outra passagem, nós vemos que os pastores vão de dar contas ao Senhor do modo como cuidaram do rebanho. Como dissemos, é um grande privilégio aos olhos de Deus. Nós podemos adiantar até que nós vemos no versículo 4 desta passagem: ora, logo que o sumo pastor se manifestar, recebereis a incorruptível coroa de glória. E eu até sou de opinião que esta coroa de glória é exclusiva para os pastores segundo Deus. São aqueles que preenchem estas condições, têm esta vivência no seu ministério, que um dia receberão a incorruptível coroa de glória quando o Senhor vier. Que privilégio! Que honra! Que honra! O rebanho de Deus está entre vós, servindo de modelo, não por ganância, não por domínio, não ser dominador sobre o rebanho de Deus. O rebanho de Deus, que é apacentado por um pastor assim, por pastores assim, tem obrigações para com os seus pastores. E a Bíblia também fala acerca dessas obrigações. A Bíblia, por exemplo, diz que aqueles que trabalham no ensino, na palavra, na doutrina, são dignos de duplicada honra. Devem ser honrados. O que é honrar uma pessoa? É reconhecer, neste caso, a sua chamada, a chamada de Deus. É reconhecer a importância
destes homens aos olhos de Deus. E pastores assim devem o respeito. O rebanho de Deus deve-lhes respeito. Honra, respeito. Aplica-se aquele versículo. Honra a quem tem honra. Devem ser honrados. Devem de ser respeitados. E isso deve de ter manifestações práticas. Não somente palavras. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. E falando acerca deste assunto. Ele diz no capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os pastores que presidem bem, os presbíteros, os pastores que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Essa honra, o respeito. Alguns são chamados para cumprirem o seu ministério a tempo inteiro. E a sua disponibilidade, o seu empenho para levar o seu rebanho, seu entre aspas, para levar o rebanho de Deus a verdes pastos, cuidando, tratando das feridas, trazendo outras ovelhas para o rebanho. Um rebanho, uma igreja em que os crentes estejam bem alimentados, bem nutridos, saudáveis pelo ministério dos seus pastores. Então, as suas necessidades materiais devem de ser acauteladas. E eu tenho inteira liberdade para falar acerca disto. O apóstolo Paulo, noutra parte, ele diz, por exemplo, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Isto é, se nós vos estamos a dar aquilo que de mais importante há, é muito que vós também tenhais consideração em relação a nós, suprindo as nossas necessidades materiais. E depois ele acrescenta, não que nós vamos usufruir, nós não queremos usufruir desse direito, mas é um direito. Mas nós não vamos fazer questão em relação a isto. E o apóstolo Paulo, apesar de receber ofertas para ele, para suprir as suas necessidades, ele, apesar disso, ele trabalhava, fazia tendas, etc. Mas ele disse, eu não vou usar desse direito, mas é um direito. Eu falo também à vontade porque tenho a minha profissão, e por isso eu tenho mais liberdade para falar acerca disto. Mas aqueles que são chamados, aqueles até que, pelo facto das suas igrejas terem, felizmente e graças ao Senhor, terem alcançado o número de crentes em que é necessário uma maior disponibilidade a tempo inteiro, então há esse direito de não se atar a boca ao boca de bulha. Eu estou a usar também a palavra de Deus. É um direito legítimo. A palavra de Deus diz, lembrai-vos dos vossos pastores, aqueles que vos pregaram a palavra. E muitas vezes, esses pastores que nos pregaram a palavra, nós mudamos de terra, vamos para outra igreja, conhecemos pastores que nos entusiasmam e se calhar esquecemos definitivamente aqueles que lá atrás, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, nos ministraram a palavra. Lembrai-vos desses também. No tempo passado, vos pregaram a palavra. Se um dia fizeres uma viagem e passares perto de casa dele, vai lá visitá-lo, telefone. Tenta saber se ele tem alguma necessidade material e se puderes suprir essa necessidade. Lembrai-vos. E a palavra de Deus também tem outro ensino. Tem mais ensino para aqueles que são pastores na obra de Deus e que devem ser tratados com honra, com respeito. E os crentes têm também para com eles outras obrigações, nomeadamente, capítulo 13 de Hebreus, versículo 17. Obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Há pastores que fazem a obra gemendo. Porquê? Porque não lhes facilitam a vida. Não lhes facilitam a vida. E isso diz a palavra, não é bom para eles porque fazem as coisas não com alegria, mas em sobrecarga, estão sobrecarregados, carregando farto neste caso. Mas a Bíblia também diz porque isto não aproveita a vós outros. Isto também não traz vantagens para a igreja, não traz vantagens para aqueles que são apacentados por ele. Mas não nos esqueçamos daquilo que nos trouxe cá. Jeová Rui, o Senhor é meu pastor.
É com deleite, é com enlevo que nós queremos agora tratar da segunda parte deste estudo, por assim dizer, falar acerca do pastor por excelência, que é o Senhor Jesus Cristo. E vamos falar acerca dele em 3 tempos: passado, presente e futuro. Em relação ao passado, ele é chamado de o bom pastor. E a palavra de Deus fala-nos disso. Ele próprio nos fala acerca disso em João capítulo 10, em que ele diz, no capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus, como o bom pastor, foi aquele que há cerca de 2000 anos, ele deu a vida pelas ovelhas. E depois ele continua. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então logo o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E na cruz do Calvário, Jesus, como bom pastor, ele estava a dar a sua vida pelas suas ovelhas. E estava a pensar em mim, estava a pensar no rebanho de Deus. Não somente como um todo, mas individualmente. Porquê? Porque ele conhece as ovelhas pelo nome. Jesus, o bom pastor. O bom pastor que entrou pela porta das profecias. Cumprindo cada profecia que estava escrita a seu respeito. Ele entra pela porta das profecias e numa mão tem um cajado de pastor. Na outra, as credenciais. No coração, uma determinação intrépida de dar a vida por nós na cruz do Calvário, o bom pastor que dá a sua vida. No tempo presente, o Senhor é o meu pastor. E cada crente, cada ovelha do seu pasto pode dizer, o Senhor é o meu pastor. O pastor que cuida, que intercede por mim, que é o meu advogado de defesa, que, como diz também em Hebreus, o grande pastor das ovelhas vos aperfeiçoou em toda a boa obra, que ainda está empenhado hoje na obra da minha santificação prática. Vos aperfeiçoou em toda a boa obra. Aquele que pensa em mim, que cuida de mim, para quem eu posso correr e me refugiar, contando com a sua direção, contando com a sua vara, com o seu cajado, com a sua presença. É aquele que não é mercenário, que não foge, e mesmo quando eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, ele estará comigo. O Senhor é o meu pastor. E como o meu pastor, ele não somente está presente, mas David disse, nada me faltará. Naquele sentido de que não que temos tudo aquilo que nós desejamos, mas sim de nada terei falta ainda que não tenha tudo. E aqueles que pensavam em hebraico, nesse versículo 1 do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, Adonai, Roê, é o meu pastor, ele nada faltará. A ideia é, ele próprio não faltará. O Senhor é o meu pastor, ele mesmo não faltará. Vamos exemplificar. O apóstolo Paulo está preso em Roma, ele tem uma audiência no tribunal, e ele estava em necessidades. Ele não podia dizer, nada me falta. Naquele sentido de ter tudo. Não. Ele tem um ferido no próximo inverno, e que estava às portas, ele pede a capa que tinha deixado em Troade, em casa de carne. Ele precisava de continuar a ler, ele precisava de continuar a crescer. E ele pede que lhe tragam os livros, principalmente os pergaminhos. Ele está a relembrar o que se tinha passado nessa audiência em tribunal e não teve testemunhas abonatórias. Ninguém foi lá defendê-lo. Todos me abandonaram. Mas ele disse, o Senhor assistiu. Estava com frio, abandonado, precisava dos livros, precisava de tanta coisa. Mas o Senhor não lhe faltou quanto os outros faltaram. Porquê? Porque Ele é o meu pastor. E cada um de nós, ovelhas do seu rebanho, podemos dizer, mesmo quando
os pastores da nossa igreja falharem. Há um pastor por excelência que não falhará. E nós podemos dizer, ele não faltará, ele não falhará. Porquê? Porque ele é o meu pastor. Estávamos desgarrados como ovelhas e agora, porém, nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. E nós podemos dizer isso. E então, tê-lo como o nosso pastor, o bom pastor que na cruz de Calvário morreu por mim, ovelha do seu rebanho, e agora o grande pastor. O Senhor é o meu pastor no tempo presente. No futuro, a passagem de Pedro, e quando aparecer o Supremo ou o Sumo Pastor, ele vai recompensar, ele virá para recompensar. E hoje queremos falar acerca, particularmente, da recompensa que ele dará aos pastores. Nós já fizemos uma referência a isso. A coroa de glória, a incorruptível coroa de glória. Se um simples copo de água não ficará sem a sua recompensa. Agora imaginem como serão recompensados os pastores segundo Deus. Aqueles que foram chamados para apacentar os cordeiros e o rebanho de Deus. Através da palavra, através da sua presença, através do seu exemplo, servindo de exemplo ao rebanho. Louvamos o Senhor e damos-lhe graças pelo Supremo Pastor, pelo grande pastor das ovelhas, pelo bom pastor. E oremos, e respeitemos, obedeçamos, sejamos submissos aos pastores segundo Deus, que foram colocados pelo Senhor na igreja, para a nossa bênção, para o nosso crescimento, para a nossa instrução. Lembremos-nos deles. E com certeza que iremos assim contribuir para que a obra que eles façam não seja gemendo, em tristeza e lágrimas, mas com alegria. Sejamos um incentivo para o seu ministério. E mais, e motivo de orgulho santo, de que vale a pena apacentar o rebanho de Deus. De modo que você seja um exemplo disso mesmo. Que vale a pena pôr as mãos ao arado do episcopado desta excelente obra e olharmos à nossa volta e vermos em si também, membro da igreja, ovelha do rebanho de Deus, ver em si uma mudança, uma transformação, uma espiritualidade, um desejo de crescer na obra de Deus e quem sabe um dia também ser chamado para ser pastor do rebanho de Deus. O Senhor abençoe.